A oração é uma arma poderosa nas mãos do verdadeiro cristão. É tão poderosa que, depois de estar equipado com toda a armadura de Deus, a Bíblia diz ao cristão para orar sem cessar. Em outras palavras, a nossa verdadeira arma contra o diabo é a oração e a fé na palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Deus se tornou humano e viveu entre nós como Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele orou. Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, a personificação de Deus e do homem, orou. Ele sabia que enquanto estivesse na terra, ele era um homem, e por causa disso ele tinha que orar, ou então ele também seria vítima daquelas coisas que os homens também são vítimas. Jesus sempre orava. Antes de sair durante o dia para realizar todos os tipos de milagres, ele primeiro se isolava de todos os outros enquanto eles dormiam e orava. Ele se certificou de mergulhar em oração antes de enfrentar qualquer dia. Não é de admirar que, quando ele falava, os demônios gritavam. Antes que ele dissesse qualquer coisa, eles fugiam. Por quê? Porque ele já havia vencido no lugar secreto da oração, e então o poder fluiu naturalmente dele. Há algo especial em uma pessoa que ora. Há um ar que pode ser sentido quando você está perto dela. Não subestime o poder à disposição de quem tem o altar de oração sempre ativo. Essa pessoa pode mudar coisas. A oração muda as coisas, meu amigo e minha amiga. O servo de Deus, Billy Graham, disse certa vez: a verdadeira oração é um modo de vida, não apenas para uso em casos de emergência. Faça disso um hábito e, quando surgir a necessidade, você estará em prática. A verdadeira oração deve ser o seu modo de vida. Deve ser sua tábua de salvação. Você deve confiar em seu poder e no tempo de Deus para a mudança. Esses dois andam juntos. Você não pode se recusar a orar enquanto espera que as coisas mudem. Você ora por mudança e então confia no tempo de Deus para que a mudança aconteça. É assim que você coopera com Deus. Frequentemente ignoramos o poder da oração e a tratamos apenas como uma linha de emergência, que na verdade nem sabemos com quem estamos falando, mas só queremos que nos ajudem instantaneamente. Os serviços de emergência são a primeira pessoa em quem pensamos quando há problemas, mas não temos ideia de quem são ou do que são capazes. A maioria de nós apenas ora para que Deus nos ajude ou nos abençoe. E na maioria das vezes, devido às nossas vidas ocupadas, a oração é uma reflexão tardia. Mas por que a oração é tão importante? Na verdade, o que é a oração? A oração para você, filho e filha de Deus, é a forma como você se comunica com Deus. Assim como uma criança fala e ouve seus pais, Deus nos deu a bênção da oração para conversar com Ele. Da mesma forma, a maneira como você conversa com seus pais depende de muitos fatores. Seu relacionamento com eles, como você se sente no momento, o que você está passando, o que você precisa e assim por diante. É o mesmo com todos os filhos de Deus. Em outras palavras, a conversa de cada pessoa com Deus é diferente, mas nenhuma delas é insignificante. Deus trata todos com uma atenção especial. Veja, porque Deus entende que a comunicação é o aspecto mais fundamental de um relacionamento, Ele nos convida a orar em todos os momentos. Portanto, a oração é uma forma de comunicação com Deus que nos conecta a Ele em nível pessoal. Isso significa que quanto mais você se dedicar a falar com Ele em oração, mais íntimo você se tornará dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Orar a Deus é simples. Você precisa apenas falar com Ele com toda a honestidade e sinceridade. A palavra de Deus é clara sobre como devemos orar. Ela diz para crermos em Deus, chegarmos até Ele e então falar com Ele sobre o que está em nosso coração. É muito simples. Veja o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Em outra passagem, também em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outro grande pregador um dia disse: quando você trabalha, quem trabalha é você, mas quando você ora, quem trabalha é Deus. Se você observar todos os versículos da Bíblia, verá como a oração muda instantaneamente o foco de você e de sua situação para Deus.
Isso ocorre porque quando você ora a Deus sobre qualquer coisa, já não é mais você contra aquela questão, mas sim Deus. Essa mensagem é para te encorajar a confiar no poder e na eficácia da oração, meu amigo e minha amiga. Existe alguma coisa pela qual você precisa de Deus em sua vida nesse momento? E aquela questão em que você realmente precisa de uma mudança? Deus pode trazer uma mudança em sua vida se você pedir a Ele. Lembre que Jesus nos disse que quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta se abre. Através da oração, podemos pedir porque Deus diz que podemos. Através da oração, sabemos qual é a vontade de Deus para nós, pois oramos de acordo com a sua palavra. Através da oração, sabemos que não estamos sozinhos e que temos um Pai que não apenas nos ouve, mas também tem prazer em responder às nossas orações. Alguém pode estar dizendo: mas e se eu estiver orando e parecer que nada está acontecendo? E se eu sentir que minha oração não vai a lugar algum? Bem, você é filho ou filha de Deus. Devo lembrar que você não deve confiar em seus sentimentos, mas deve andar pela fé. A Bíblia diz que o justo, o cristão verdadeiro, viverá pela fé e não pelos sentimentos. Por quê? Porque sentimentos são instáveis. Hoje você pode estar feliz e sentir que Deus está com você, ouvindo e respondendo às suas orações porque tudo parece estar bem. E amanhã, se as coisas não estiverem tão boas e você se sentir mal porque tudo está fora de controle, você acha que Deus não está ouvindo ou te respondendo. Nossos sentimentos são baseados principalmente no que pensamos e no que está acontecendo em nossas vidas. No entanto, a fé se baseia apenas em quem Deus é e no que Ele disse sobre nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é fé. Ela não se baseia em nossos sentimentos, emoções ou nas opiniões dos outros, mas em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E Deus pode mudar as coisas em sua vida agora mesmo. Você precisa crer no poder da oração e confiar que, ao orar, Deus agirá no momento certo. Sim, existe um momento certo para tudo. A Bíblia nos diz que Deus torna tudo lindo em seu próprio tempo. Isso significa que nem todo momento é adequado para tudo. O tempo que leva para plantar uma árvore não é o mesmo tempo que leva para ela crescer e dar frutos. Uma árvore plantada a tempo pode fornecer sombra e frutos para as gerações futuras, e um projeto, que é planejado e executado com cuidado, pode ser bem-sucedido e duradouro. Ambos são coisas valiosas, mas cada um deve ter o seu tempo. Então, o fato de nada parecer estar acontecendo agora, mesmo que você esteja orando, não deveria te desanimar. Se você é um filho de Deus, obedece a sua palavra, serve e vive em santidade e verdade. Confie no tempo dele para a mudança e espere. Sua mudança virá. A Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versículo 14: mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Este era um homem que havia perdido seus filhos e todos os seus bens em um dia. Nem sua esposa o ajudava mais. Ela disse a ele que apenas amaldiçoasse a Deus e morresse. Todos os amigos de Jó o condenaram, porque segundo eles ninguém poderia enfrentar tal crise, exceto se Deus o estivesse punindo por um delito. Quem poderia precisar mais de uma mudança do que este homem chamado Jó? Mesmo assim, Jó confiou em Deus para a mudança. Ele não apenas ficou sentado esperando acontecer, ele não ficou parado enquanto apenas acreditava em Deus. Não, ele usou esse tempo para continuar falando com Deus em oração. Se você ler o livro de Jó, notará como ele abriu seu coração diante de Deus. Ele externou suas frustrações, ele questionou. Muitas vezes pensamos que a oração deve seguir uma rotina especial e soar muito certinha. Isso torna a oração ineficiente no momento em que estamos realmente passando por algo difícil. Mesmo assim, Deus quer te ouvir. Ele disse em Isaías capítulo 41, versículo 21: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o Rei de Jacó. Deus não está dizendo que você deveria vir e reclamar para depois sair da mesma maneira. Ele está dizendo que em vez de guardar essas coisas e deixar que se transformem em tristeza e dores que drenam sua vida, você deve crer para compartilhar seus problemas com Ele. Veja,
Cada vez que oramos de coração, Deus vê além de nossas palavras. Ele ama quando nos apresentamos vulneráveis diante dele. A verdade é que ele nos vê, nossos pontos fortes e pontos fracos, e ele prova nossa humildade ao esperar para ver se chegamos em força ou em fraqueza. Muitos crentes não recebem nada de Deus porque dependem muito de si mesmos. Eles não oram porque precisam de Deus, não. Eles oram como uma obrigação, meio que apenas para comunicar a Deus o que eles já decidiram fazer. Mas quando você se aproxima de Deus com confiança, você pode crer que sua oração chegará até Ele. Você pode confiar que, assim como as sementes, suas orações estão sendo plantadas e no momento certo sua mudança chegará. Se você está cansado e sente que deveria desistir, peça ao Senhor forças para continuar firme. Pode não ser fácil ou agradável, mas não pare de orar. Não deixe de crer no poder da oração. O Salmo 73, versículo 26 diz: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para concluir, quero dizer que a oração estabelece o plano de Deus e torna o elo entre a sua vontade e a sua realização na terra. Coisas incríveis acontecem e temos o privilégio de sermos canais de oração do Espírito Santo. Suas orações não são desperdiçadas, meu amigo e minha amiga. Seu tempo virá. Não dê ouvidos a quem diz que você está perdendo tempo orando e esperando em Deus. Elimine as distrações e ore novamente. Quanto mais orar, mais você se elevará no Espírito. Quanto mais se eleva no Espírito, mais você poderá obter as coisas que Deus tem preparado para você. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é não pensar, não se perguntar, não imaginar e não ficar obcecado. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é apenas respirar e ter fé em Deus que tudo dará certo. Ao longo da Bíblia e desde os tempos imemoriais, uma das coisas mais consistentes que Deus tem dito à humanidade é que devemos fixar nossos olhos nele. Ainda hoje, Deus está te dizendo para fixar seus olhos nele. Ao fazer isso, você começará a ver o que ele está fazendo, fez e fará. Você começará a enxergar Deus e sua obra, e seu foco em outras coisas ao seu redor ficará mais fraco. Há uma música muito conhecida do ministro cristão Kent Henry, que traduzindo do inglês o título diz: Quando eu olho para a tua santidade. Veja o que diz a letra traduzida. Quando olho para a tua santidade, quando eu olho para a tua beleza, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, a luz do Senhor. Quando encontrei a alegria de alcançar teu coração, quando minha vontade for entronizada em teu amor, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, a luz do Senhor. Veja, quando você olha para a luz, você perde o foco na escuridão circundante. Aprendi algo há alguns anos estudando o conceito de pós-imagem. Quando você olha para um objeto brilhante por algum tempo e depois olha para outro objeto, seus olhos levarão algum tempo para se ajustarem à nova imagem, e você continuará vendo a imagem anterior lançada no novo objeto. Este fenômeno de ver uma imagem depois de desviar o olhar de uma fonte de luz brilhante é chamado de pós-imagem. É uma ilusão de ótica que ocorre quando os olhos continuam a gerar uma imagem na ausência de um estímulo. Isso acontece porque os fotorreceptores da retina continuam a disparar mesmo depois que o estímulo é removido, causando uma impressão persistente da imagem. Embora isso seja biológico, é aplicável para explicar o poder de focar no espiritual. Veja, você começará a acreditar e a ver todo o resto através de tudo que seu espírito focar por tempo suficiente. Se você se concentrar por muito tempo em como as coisas são difíceis, mesmo que as situações mudem para melhor, você ainda lidará com as novas situações como se fossem tão difíceis quanto a situação anterior. Por quê? Porque seus fotorreceptores espirituais, seu coração e sua mente, adotaram isso como norma. Isso me lembra a história dos israelitas no deserto, quando chegaram muito perto da terra prometida. Depois de viajarem por um longo tempo, eles estavam prestes a cumprir a promessa, e Deus instruiu Moisés a enviar espiões para ver a terra e trazer notícias. Isso foi uma espécie de antecipação do que eles estavam prestes a entrar, como ir ver uma casa que você comprou só para curtir a ideia de morar ali, ver o novo ambiente e respirar a paisagem. Pois bem, os espiões viajaram e depois de algum tempo todos voltaram.
foi quando a verdadeira batalha começou. A Bíblia diz que esses homens vieram com frutas gigantes e ótimas notícias sobre a terra. Depois de divertir as pessoas e deixá-las entusiasmadas com o que viram, eles estouraram os balões de todos dizendo: "Mas não podemos entrar, essas pessoas são fortes demais para nós. A própria terra devora seu próprio povo. Existem gigantes na terra e éramos gafanhotos diante deles. Eles vão nos esmagar se tentarmos tomar a terra." Assim que o povo ouviu isso, começou a lamentar. Quem melhor para contar a verdade do que aqueles que já foram lá, certo? Se você estivesse lá, talvez também tivesse acreditado na palavra deles. Porém, dos 12, havia 2 que tinham opiniões diferentes: Josué e Calebe. Esses 2 tentaram acalmar as pessoas contando o que estou prestes a contar. Aqui está como a Bíblia registra suas palavras ao povo no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: "Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." E continua também em Números, capítulo 14, versículos 6 ao 9. "E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais." Qual foi a diferença entre os relatos dos 10 homens e de Josué e Calebe? O primeiro grupo estava mentindo? Não, não estavam. Havia gigantes reais na terra naquela época. Eles trouxeram frutas gigantes que eram a prova de que a terra era muito frutífera. No entanto, a diferença entre eles foi que um grupo se concentrou na dificuldade que tinha diante de si, enquanto o outro se concentrou na força de Deus. O segundo grupo permitiu que a sua convicção do apoio de Deus aumentasse a sua confiança de que os gigantes eram considerados algo a ser devorado. Meu amigo e minha amiga, Deus vai fazer algo tão grande na sua vida que você olhará para trás e ficará surpreso. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando passarmos por momentos difíceis. Não porque é fácil, mas porque quando temos o Senhor conosco, tempos difíceis produzem maiores alturas de glória. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 18. "Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós." Quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se de que você não está sozinho. Deus ainda está com você. À medida que a batalha se intensifica, lembre-se das palavras de sua promessa: "Nunca te deixarei, nem te desampararei." Deus está sempre com você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora. Você pode não sentir isso o tempo todo, mas Ele está aí com você. Ele quer que você creia nisso. Às vezes, Deus pode impedir você de passar por alguma luta. Outras vezes, Ele permite que você passe por isso e saia vitorioso. Suas ações não necessariamente o afetam na escolha da situação que lhe convém. Veja, Ele é Deus e é sábio demais para estar errado e amoroso demais para ser cruel. Se Ele permite que você esteja em uma situação, saiba que Ele está fazendo isso para reproduzir algo maior em sua vida. Se Ele está permitindo que você enfrente a tempestade agora, é porque Ele está tornando você uma pessoa melhor e está te dando um testemunho maior. Quanto mais duras forem suas batalhas, maior será o seu testemunho. Na história que contei anteriormente sobre os israelitas, dos 12 espias e da geração mais velha que deixou o Egito rumo à Terra Prometida, apenas Josué e Calebe entraram com sucesso na terra. Os outros, que não confiaram em Deus o suficiente para crer que poderiam entrar, todos morreram no deserto. E adivinha só, eles não morreram nas mãos dos gigantes que temiam que os matassem. Eles morreram por sua desobediência a Deus. Seus medos os levaram na direção oposta, para longe de Deus e para o perigo que temiam. Deus entende a situação diante de você ainda mais do que você. Ele é o único que pode lidar com a situação. Você não pode fazer isso sozinho. Sua confiança não deve estar em saber que você pode suportar ou lidar com a situação. Por quê? Porque as situações podem ir além das suas expectativas. Sua segurança não deve vir da confiança na ajuda das pessoas ao seu redor, porque elas são limitadas, podem falhar e não têm garantia de sucesso.
As condições provaram ser muito difíceis de serem corrigidas pelos médicos. As situações se revelaram demasiado difíceis para o dinheiro resolver. E se a pessoa perder o emprego? E se a pessoa que prometeu te ajudar morrer? No entanto, existe alguém que pode entrar em contato com você em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele está sempre com você. A Bíblia nos dá essas palavras para que saibamos que podemos colocar nossa fé em Deus e ter certeza de que Ele não falhará, não importa quanto tempo leve. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ao lembrar que nunca está sozinho, você obterá forças para superar os momentos difíceis. Não deixe o diabo dizer que Deus te abandonou. Ele nunca te deixará sozinho para tentar fazer o que ele sabe que só ele pode fazer por você. Ele sabe que você precisa da força dele e quer que você saiba que mesmo quando você se sentir fraco, ele está lá para te ajudar e dar toda a força que você precisa. Tire os olhos da dificuldade hoje e olhe para o Deus que é o Todo-Poderoso. Deixe a sua fé ganhar vida ao saber e acreditar que Deus está ao seu lado e à medida que você confia nele e continua a seguir em seus passos, ele te levará a um lugar melhor como uma pessoa melhor. Veja essas palavras inspiradoras do livro dos Salmos, capítulo 66, versículos 8 ao 12. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Seu relacionamento íntimo com Deus fica mais forte durante o sofrimento, mais do que em qualquer outra época da sua vida. Muitas vezes pensamos que estamos amaldiçoados, mas isso está muito longe da verdade. Às vezes, os tempos difíceis mostram que você é muito abençoado. Você tem uma experiência com Deus ao contrário de outros cristãos ao seu redor. Muitas pessoas buscam a presença de Deus sem sucesso, mas você pode dobrar seus joelhos e entrar na presença de Deus em segundos. Quando tudo está indo bem em nossas vidas, nossos corações seguem em várias direções diferentes. Quando você está passando por provações, você fica mais inclinado a buscar a Deus de todo o coração. Deixe que este seja o momento em que você exclui tudo ao seu redor para reconhecer que não está sozinho. O Deus vivo está com você e é fiel para te ajudar a superar isso. Contemple a grandeza da quietude, pois é neste santuário silencioso que a essência divina fala, ecoando a frase familiar, Eu sou Deus. Essa frase, retirada do livro sagrado de Salmos, capítulo 46, versículo 10, é mais do que um mero versículo. É um convite, um apelo gentil para descansar na presença divina, para silenciar o clamor das distrações mundanas e para ouvir. Considere os feitos poderosos do Senhor, como ele dispensa justiça à terra, como ele reprime a turbulência das guerras, como ele quebra as armas do conflito e consome as carruagens em um fogo inextinguível. Sim, meu amigo e minha amiga, fique parado e nessa quietude deixe o conhecimento da sua divindade penetrar em sua alma. Deixe a glória de Deus ser exaltada acima de todas as nações e ressoar por toda a terra. Pois o Senhor dos Exércitos caminha conosco, o Deus de Jacó, nossa fortaleza inabalável, está sempre presente. O Salmo 46, com a sua rica obra, nos assegura que em todas as circunstâncias, em todas as provações, o Senhor continua a ser o nosso refúgio, a nossa força e o nosso baluarte contra as tempestades da vida. A frase, o Senhor dos Exércitos está conosco, ecoa não uma, mas duas vezes, reforçando sua presença inabalável em meio às nossas provações. O Salmo 46 é uma narrativa contada na terceira pessoa, uma narrativa que busca lembrar ao leitor da onipotência do Todo-Poderoso e seu envolvimento ativo em nossas lutas. E ainda assim, ao chegarmos ao 10º versículo, uma transformação fascinante se desenrola. A perspectiva da narrativa muda, passando de terceira pessoa para uma visão mais íntima de segunda pessoa. O versículo não fala mais sobre o Senhor, mas em uma reviravolta profunda, é o próprio Senhor quem se dirige diretamente a nós, leitores e ouvintes.
É neste momento de comunicação direta que nos encontramos face a face com o divino num encontro profundamente pessoal com Deus. Somos instados a abandonar os nossos fardos, a acalmar os nossos corações trêmulos e a permanecer firmes na nossa fé, seguros no conhecimento de que Deus está conosco ao nosso lado. Esta mensagem profunda é a nossa âncora, o nosso farol de esperança em tempos difíceis. Quer seja jovem ou velho, esta sabedoria intemporal soa verdadeira. Inspira, eleva, ressoa. Através dele, somos lembrados de que, independentemente das provações que enfrentamos, não estamos sozinhos. Então, meu amigo e minha amiga, vamos esperar confiantemente. Permaneçamos fortes em nossa fé e lembremos sempre: Deus está do nosso lado. No silêncio dos nossos corações, convidamos a presença do Senhor e ouvimos o seu sussurro divino no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Recordamos o conselho profético do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, alertando sobre os desafios que aumentariam as crônicas da igreja. À medida que os corações das pessoas se inclinam para o amor próprio e para os prazeres mundanos em detrimento do amor divino, elas nutrem uma natureza fria e implacável, adornada com um verniz de piedade, mas sem a sua verdadeira essência. Esta mensagem ecoa através dos tempos, alertando não apenas Timóteo, mas todos os discípulos de Cristo sobre os mestres enganosos, com a intenção de desencaminhar os inocentes. Meu amigo e minha amiga, minha alma anseia por um vínculo com Deus que seja tão profundo quanto o oceano e tão ilimitado quanto o céu. Anseio por um encontro com Ele, tão intenso como o encontro de Moisés com a sarça ardente. Anseio enfrentar as adversidades da vida com firmeza e sem medo, com a coragem de Daniel na cova dos leões. Aspiro ser um servo humilde no reino divino de Deus, vivendo uma vida com propósito, ansiando por ouvir sua voz dizer: muito bem, meu servo fiel. No entanto, não tenho ilusões. O adversário não ficará parado enquanto me esforço para subir a escada da fé, enquanto procuro fortalecer as minhas orações. O diabo elaborará planos intrincados destinados a desanimar e distrair, a plantar sementes de dúvidas e tentações destinadas a me desviar do plano divino de Deus para a minha vida. No entanto, posso garantir que não estou intimidado. Me recuso a viver com medo ou ansiedade, pois sou fortalecido pelo divino, que reside dentro de mim, infinitamente mais poderoso do que qualquer inimigo que ameace de fora. Mesmo enquanto Deus se prepara para me levar e o diabo se prepara para desafiar, permaneço firme e inabalável com a bandeira da vitória de Jesus erguida no alto. Me comprometo a me revestir com toda a armadura de Deus, permanecendo forte na fé para todo sempre. Lembre-se, não importa as provações ou tribulações que atrapalhem seu caminho, permaneça firme e fique com Deus. Abrace a força da sua fé e saiba, sem qualquer dúvida, que Deus ainda está ao seu lado. Ele é o seu refúgio, a sua força, a sua ajuda, sempre presente em tempos difíceis. Portanto, fique firme e permaneça forte na fé, pois o Senhor de toda a criação está com você sempre. Nos sussurros silenciosos de nossos corações, há um chamado que ressoa, ecoando as palavras: permaneça comigo. Ou talvez você tenha se encontrado em contemplação silenciosa implorando: o Senhor está aí, Deus. Ou talvez: me capacita, meu Pai. É notável como algumas palavras humildes podem encapsular um universo de sentimentos. Ao longo dos anos e da minha jornada pela vida e pela fé, cheguei a uma profunda compreensão. O anseio pela presença de Deus aumentou em meu coração, o desejo pela sua companhia se intensificou e o anseio pelo Todo-Poderoso permanecer firme ao meu lado se amplificou. O que está por trás desse desejo profundo, você pode se perguntar? A resposta é simples: é a maior necessidade de ter Jesus. Tentei traçar meu próprio curso sem sucesso. Encontrei a amarga verdade de que sem sua mão orientadora a vitória permanece ilusória, os avanços se transformam em miragens e a paz de espírito se torna um sonho distante. Portanto, minha alma anseia por Jesus Cristo, o único que fez um convite incondicional no Salmo 55, versículo 22, que diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado.
Confesso que em tempos difíceis meu coração repete frequentemente um mantra simples, uma oração sussurrada com fé. Fique comigo, Jesus. Fique comigo, Senhor. Em momentos de tentação, meu espírito implora suavemente: fortifica-me, Senhor, fortalece-me, Jesus. E se você encontrar ressonância nessas palavras, exorto você, meu amigo e minha amiga, a permanecer inflexível na palavra de Deus. Abrace a quietude, mas permaneça forte em sua fé. Lembre-se de que Deus permanece ao seu lado, um pilar firme de força e um farol de amor divino. Sua presença é um lembrete constante de que não importa as batalhas que você enfrenta, você nunca estará sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho, oferecendo seu apoio e orientação inabalável. Nas profundezas dos desafios da vida, quando o peso do mundo está sobre seus ombros, há uma fonte de força e conforto esperando por você. É nesses momentos que você deve assumir esses fardos, essas coisas que pesam, e entregá-las ao abraço amoroso de Jesus, assim como o salmista declarou no Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje, meu amigo e minha amiga, a sua ajuda também virá do Senhor. Ao enfrentar provações e tribulações, Davi clamou ao Senhor. Antes de procurar respostas de qualquer outra pessoa, antes de tirar conclusões precipitadas, ou questionar por que as coisas estavam acontecendo, ele recorreu ao nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus. Assim como Davi, encorajo você a clamar ao Senhor por si mesmo. Invoque o leão da tribo de Judá, aquele que tem o poder de acalmar tempestades e trazer paz à sua alma. Em meio a este mundo caótico, é fundamental estar sóbrio e alerta, pois nosso adversário, o diabo, ronda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas não tenha medo, meu amigo e minha amiga, pois você não está sozinho nesta batalha. Fazemos parte de uma família global de cristãos verdadeiros e juntos podemos encontrar forças para superar qualquer obstáculo. Então imploro que você reserve um tempo para ficar quieto. Lembre-se, você não está sozinho. O Senhor é o seu auxílio, o seu refúgio e a sua força. Fique quieto e permaneça firme, pois em Deus você encontrará a paz que excede todo entendimento. Que a sua fé e o seu espírito sejam inabaláveis e que a presença de Deus te guie em cada passo do caminho. Quando o peso do mundo parece estar nos pressionando, devemos nos lembrar da poderosa mensagem de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Assim como os cristãos hebreus enfrentaram perseguições e desafios, nós também devemos nos livrar dos fardos que nos prendem e correr com perseverança inabalável na corrida que nos é proposta. O Deus Todo-Poderoso, a presença eterna que transcende o tempo e o espaço, está aguardando o seu chamado. Ele é aquele que era, que é e que há de ser para sempre. Quando parecer difícil até mesmo abrir a Bíblia ou fazer uma oração, invoque a Jesus. Ele é aquele que comanda legiões de anjos e o detentor das chaves da vida e da morte. Não importa em que circunstância você se encontre hoje, seja qual for a provação ou tribulação que te cerca, Deus deseja que você o invoque. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, lemos essas palavras poderosas: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E no Salmo 50, versículo 15, encontramos esta promessa: Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Portanto, quero te encorajar, meu amigo e minha amiga, a ancorar sua fé em Deus. Quando você medita em sua palavra, quando você abraça suas promessas, ele declara: confia em mim nos momentos de angústia e eu te resgatarei. Ele acena: permaneça em mim e eu te restaurarei. E ele convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, no meio de sua jornada, mude sua perspectiva. Deixe de lado o peso que te arrasta para baixo e, em vez disso, fixe os olhos no amor infalível e na força inabalável do Todo-Poderoso. Deus tem a solução perfeita para cada situação que você enfrenta.
Ele possui a quantidade exata de força necessária para te levantar tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Hoje te aconselho a abraçar esta verdade e a deixar que ela transforme a sua perspectiva. Reflita nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo elogia por seguir seus ensinamentos, modo de vida, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Ele reconhece as perseguições e os sofrimentos que Timóteo suportou, mas que finalmente triunfou. As palavras de Paulo são um lembrete de que permanecer firme requer não apenas fidelidade, mas também coragem para suportar dificuldades. Além disso, Paulo exorta Timóteo a continuar com o que aprendeu e a permanecer confiante. Timóteo se lembra das pessoas que ensinaram e transmitiram sabedoria à sua vida. Isso serve como um poderoso lembrete de que nós também não estamos sozinhos em nossa jornada. Fomos abençoados com a oportunidade de aprender com homens e mulheres de Deus que abriram o caminho antes de nós. Seguindo seus exemplos, podemos enfrentar as tempestades da vida com maior resiliência. O conceito de seguir não é uma mera observância passiva, mas uma busca ativa. Na verdade, a palavra seguir implica caminhar ao lado de alguém, conformando a nossa vida ao seu caráter e ações. Timóteo não apenas reconheceu o exemplo de Paulo, ele o imitou intimamente por muitos anos. Além disso, o crescimento e desenvolvimento de Timóteo foram influenciados por vários mestres que contribuíram para a sua vida. Portanto, meu amigo e minha amiga, lembre-se de que mesmo em meio às tempestades mais violentas da vida, Deus ainda está ao seu lado. Fixe os olhos nele, extraindo força da sua fidelidade e dos fiéis que nos precederam. Juntos, permaneçamos firmes, imitando o seu exemplo e seguindo seus passos. Ao fazer isso, descobriremos a resiliência, a esperança e a fé inabalável necessárias para enfrentar qualquer tempestade que surgir em nosso caminho. Confie nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e nos ajudará. Na vasta paisagem da consciência espiritual, o que emerge quando você contempla figuras das trevas como Satanás, o diabo ou Lúcifer? Quais são as emoções que crescem dentro de você? Medo, fúria, reticência ou indiferença? Um fenômeno intrigante surgiu ao longo do tempo, em grande parte devido à influência das artes cinematográficas, onde o cristão típico percebe o diabo como uma divindade dotada de habilidades para influenciar, alterar, perturbar, aniquilar e trazer a morte. Esta perspectiva, infelizmente, fomentou uma corrente de pavor em relação a esta entidade se estabelecendo em nossos corações. Apesar da nossa fé inabalável no poder supremo de Deus, não podemos nos livrar de uma mentalidade, permanecer despercebidos no mundo do diabo, evitar os seus assuntos, viver uma vida tão comum que não atraia o seu olhar maligno ou correr o risco de ser o seu alvo. No entanto, o que muitas vezes permanece oculto à nossa vista é a surpreendente verdade de que o diabo também sente medo. Sim, você ouviu direito. O diabo, com toda a sua astúcia e esperteza, não está imune ao medo. Ele é mais um mestre da manipulação do que um gigante do poder. Ele tem a astúcia para entender quando recuar e reagrupar e quando avançar em direção ao seu alvo. Agora vamos nos aprofundar. Quem são essas pessoas que incitam o medo no diabo? A resposta é simples: certos tipos de cristãos. Não apenas qualquer cristão, mas aqueles que incorporam um conjunto específico de qualidades que abalam profundamente o diabo. Estes são os cristãos que Satanás teme absolutamente. O que é intrigante é que estes cristãos não são necessariamente extraordinários no sentido mundano. Eles não são definidos por sua riqueza, status ou força física. Em vez disso, se concretizam pela sua fé inabalável, pela sua confiança absoluta em Deus, pelo seu compromisso inabalável com o bem e pela sua recusa em serem influenciados pelo mal. Estes são os cristãos que entendem que o verdadeiro poder não reside em impor a sua vontade aos outros, mas em submeter a sua vontade a Deus. Eles sabem que a sua força não é definida pela sua capacidade de dominar ou destruir, mas pela sua capacidade de amar, perdoar e servir. Eles estão cientes de que seu significado não é determinado pelos elogios que acumulam,
mas pelas vidas que tocam e transformam. Tais cristãos vivem as suas vidas como testemunhos vivos do amor e da graça de Deus. Eles trilham o caminho da justiça, não por medo do diabo, mas por amor a Deus e ao próximo. Eles brilham com tanta luz que penetram na escuridão, fazendo com que as sombras do mal recuem. Veja, não é o poder do diabo que devemos temer. Pelo contrário, é o poder dentro de nós, dado por Deus, que o diabo teme. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que fazem o diabo tremer, não pela nossa força, mas pela nossa fé, pelo nosso amor e pelo nosso compromisso com a vontade de Deus. E lembre-se, no grande esquema das coisas, não é o diabo quem tem a palavra final. É Deus e aqueles que seguem seu caminho, que finalmente prevalecem. A face de Deus, um imenso poder. A personificação de um Deus invisível, o espelho da divindade que uma vez refletiu em nós, mas foi manchado pelo pecado. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 18 fala sobre isso. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esta imagem, este espelho, tem implicações profundas. É a manifestação divina do Pai invisível, uma revelação inegável para toda a criação. O Cristo que encontramos nas Escrituras, este Jesus, é o retrato divino. Suas palavras ecoam Deus. Suas ações são do próprio Pai, pois Ele é o corpo divino. Sua existência precede o próprio tempo, fato aterrorizante para o adversário, o diabo. Seu reinado se estende sobre tudo o que existe, invocando medo em nossos inimigos espirituais. A gravidade dessas verdades é tremenda. O apóstolo Paulo enfatiza que Cristo, como imagem de Deus, existe para iluminar a vontade do Pai, para manifestar as suas obras. O conceito da imagem de Deus é um testemunho da divindade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 afirma ainda o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. O inimigo, o Deus deste mundo, tenta encobrir a mente dos incrédulos, os escondendo do radiante evangelho de Cristo, que faz a imagem de Deus. No entanto, aqueles que verdadeiramente viram Jesus, viram o próprio Pai. Esta é a verdade poderosa que nem mesmo o diabo pode enfrentar. Então lembre-se, como cristãos somos chamados a espelhar Cristo, a refletir a imagem de Deus em nossas vidas, e é isso que Satanás mais teme. Quando nos esforçamos para refletir o amor, o perdão e a justiça de Cristo em nossas vidas, nos tornamos o tipo de cristão que Satanás realmente teme. Sim, fomos manchados pelo pecado, mas através de Cristo podemos restaurar nossa semelhança com o Pai. Nossa jornada é nos esforçarmos continuamente para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, para espelhar sua imagem, seu amor, sua misericórdia e sua justiça. Esta jornada de transformação é a nossa maior arma contra o inimigo. Nesta jornada devemos lembrar de amar como Jesus, perdoar como Jesus e servir como Jesus. Pois quando fazemos, nos tornamos a personificação daquilo que Satanás mais teme. Um cristão que espelha Cristo, um cristão que vive o Evangelho, um cristão que demonstra o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que Satanás teme, aqueles que refletem a imagem de Deus, aqueles que personificam o amor, a misericórdia e a justiça de Jesus. Devemos nos esforçar também para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus todos os dias, pois esse é o caminho para a vitória, o caminho que nos leva para mais perto de Deus e o caminho que nos torna o tipo de cristãos que Satanás teme absolutamente. A ideia é que o diabo deve ser temido e devemos nos esconder para permanecer fora de suas garras, mas quero reservar um momento para desvendar essa narrativa. Veja,
Não somos nós que deveríamos estar correndo com medo. Em vez disso, Satanás treme ao ver certos tipos de cristãos. O medo é uma arma poderosa no arsenal do diabo, mas se torna impotente na presença da fé. Imagine um cristão que é firme em sua fé, resiliente em sua caminhada com Deus e inflexível em seu compromisso com o amor, a compaixão e a verdade. Esse é o cristão que Satanás teme. Este cristão não se esconde com medo, mas permanece firme, vestido com a armadura de Deus, pronto para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. Ao caminharmos em nossa jornada espiritual, não esqueçamos que o diabo não tem poder sobre nós. Em vez disso, a sua influência diminui quando confrontado por um cristão firmemente alicerçado na fé. A chave está em reconhecer as armadilhas que permitem ao diabo uma posição segura em nossas vidas. Enquanto cairmos inconscientemente nestas armadilhas, continuaremos vítimas da sua influência. Devemos lembrar que não somos mais crianças brincando de esconde-esconde. Como cristãos, não precisamos nos esconder ou fugir com medo do diabo. Somos soldados de Cristo, fortalecidos pelo seu amor e graça. Temos o poder de resistir à influência do diabo e fazê-lo fugir de nós. É aí que reside a ironia. O diabo, aquele que temíamos quando crianças, também teme. Ele teme o cristão que permanece firme em sua fé, que ama incondicionalmente, que ilumina sua luz diante das trevas. Este é o cristão que Satanás teme absolutamente. Foi dado o poder de pisar serpentes, escorpiões e de vencer todo o poder do inimigo. Então vamos usar nossa armadura, manter a cabeça erguida e caminhar com fé, sabendo que somos aqueles que o inimigo teme. Veja, há um equívoco comum entre nós de que a luta entre Deus e Satanás é uma batalha longa, uma maratona de poder. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Muitas vezes esquecemos a imensidão do poder de Deus, colocando limitações ao ilimitado. Sim, reconhecemos que Deus é poderoso, mas será que compreendemos verdadeiramente a magnitude do seu poder divino? Vamos pensar sobre isso sob uma luz diferente. Imagine uma balança com o poder de Deus de um lado e o de Satanás do outro. Alguns podem imaginar um equilíbrio próximo, com Satanás em 95% e Deus apenas inclinando a balança para 100%. Esta concepção, embora comum, desmente a verdadeira natureza da onipotência de Deus. Verdade seja dita, não há competição aqui, nem luta ou batalha. A palavra de Deus nos lembra que seria necessário apenas um anjo para amarrar Satanás durante 1 milênio. Se o poder de Satanás não é nem igual ao de um anjo, como ele poderia ser comparado ao Rei dos Reis? Em essência, o diabo é uma mera sombra na luz radiante da glória de Deus. É essencial para nós, como seguidores de Cristo, reconhecemos isso. Somos filhos do Altíssimo e dentro de nós reside uma herança divina de força e graça. O diabo teme esse conhecimento dentro de nós. Ele treme ao pensar num cristão que conhece verdadeiramente a sua linhagem divina e o poder ilimitado do seu Pai Celestial. Pois no final, um cristão plenamente consciente do seu lugar no esquema celestial e do poder do Senhor, a quem serve, é o maior medo de Satanás. Devemos abraçar esta verdade. Vamos despertar para a realidade da nossa herança divina. Vamos deixar o diabo saber que não estamos apenas conscientes do poder infinito de Deus, mas também do nosso lugar como seus filhos amados. Ao fazer isso, nos tornamos os cristãos que Satanás realmente teme. Então hoje, enquanto vivemos nossas vidas, vamos manter esse conhecimento perto de nossos corações. Vamos lembrar que somos filhos de um Deus poderoso, um Deus tão poderoso que não há competição entre ele e Satanás. Sejamos os cristãos que Satanás absolutamente teme. Continue abençoado e deixe que o amor de Deus continue te guiando. Nos cantos sombrios da minha juventude, o medo velado do escuro me dominava como um vício. A noite era um playground assustador de perigos invisíveis, um palco montado para o de olhos cobertos enredar os incautos. Esses medos, tão implacáveis quanto irracionais, me mantiveram ensaiando pelo abraço reconfortante de uma lâmpada ou fonte de luz, um farol que afastaria a escuridão invasora. A vida seguiu em frente e minha adolescência me encontrou encolhido sob o mesmo manto de terror. Só que desta vez um raio de luz perfurou a escuridão. Foi a iluminação divina do Senhor
um brilho avassalador que queimou o pavor que eu nutria. Fiquei fascinado por sua glória, sua magnificência, e não pude deixar de ensaiar por aprofundar minha conexão com ele, por me tornar um instrumento de sua vontade. Então embarquei em uma jornada espiritual guiada pela oração e pela intercessão. À medida que cresci na fé, fui levado a orar pelos outros, uma comunhão espiritual acontecendo sob a reconfortante coberta da luz. Mas então chegou o dia em que este santuário foi violado. Então estava orando profundamente, a luz tremeu e morreu, mergulhando na temida escuridão. O pânico tomou conta de mim, o terror familiar crescendo como uma onda monstruosa. Quase pude ouvir a aproximação sussurrante do inimigo invisível, meu chamado para meus pais ficando sem resposta. Mas no momento em que o desespero ameaçava tomar conta de mim, as palavras divinas que eu havia confiado em meu coração surgiram. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esta escritura, meu escudo espiritual, explodiu de meus lábios, lutando contra o medo que procurava me consumir. Levantando, repeti esse mantra divino, aproveitando sua força. Minha voz, antes trêmula, agora soava com convicção enquanto eu orava na linguagem do Espírito Santo. Não tenho medo. Recuso a sucumbir ao medo. O inimigo não tem poder sobre mim. Essa ação de fé ecoou na escuridão, minha confiança aumentando a cada declaração. Foi como se o espectro do medo tivesse recuado, afastado pela fortaleza da fé que eu havia erguido. Então, como se conhecesse minha voz, a luz voltou. Não é um surpreendente testemunho de fé? Daquela noite tirei lições profundas. Os cristãos que caminham firme na fé, que aproveita o poder do amor e da mente concedido por Deus, é aquele a quem Satanás mais teme. Este tipo de cristão, armado com a palavra, é inflexível diante das trevas e faz o inimigo fugir. Vamos então nos esforçar para sermos cristãos, pois ao fazê-lo, levamos luz aos cantos mais escuros e nos tornamos o farol que Satanás absolutamente teme. Você já tentou mover um objeto grande de um lugar para o outro sozinho? Com certeza foi bem mais difícil do que se alguém tivesse te ajudado. Os fardos ficam mais pesados quando os carregamos sozinhos e mais leves quando temos apoio. No entanto, existem pesos nesta vida que ninguém pode carregar por você. Só você pode levá-los. Ninguém pode crescer, desenvolver ou envelhecer por você. Ninguém pode viver ou prestar contas de sua vida por você. Os desafios de sua vida podem não ser novos, mas são específicos para você. Se você não enfrentá-los e lidar com eles, ninguém poderá fazer isso por você. Ninguém pode se tornar um cristão verdadeiro para salvar a sua alma. Biologicamente, uma mulher vivencia um ciclo todos os meses. Com esse ciclo vem mudanças físicas para ela. É um fato biológico que não pode ser mudado. Não importa o quanto você a ame ou quão íntimo seja dela, você nunca poderá carregar esse fardo por ela. Isso é verdade para muitas outras áreas da vida. Existem pesos que você não pode carregar sozinho e pesos que ninguém pode carregar por você. E nossas vidas estão repletas desse tipo de peso. Alguns de nós carregamos pesos de responsabilidades e necessidades financeiras. Alguns carregam o peso de crises familiares, de um parceiro que não ama, de um filho ou um irmão problemático, de uma crise de emprego ou de problemas de saúde. O livro de Jó disse corretamente que um dos principais elementos da vida é que a humanidade enfrenta problemas desde o dia em que nascemos até o dia em que deixamos este mundo. Veja o que está escrito no livro de Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Cada pessoa que você conhece ou vê na rua, independentemente de sua aparência, pode estar carregando, prestes a carregar ou acabou de carregar um fardo agora. Você pode cair em uma dessas categorias hoje ao ouvir esta mensagem. Seja qual for o que você esteja enfrentando, quero que saiba que, assim como mencionei no início deste vídeo, os pesos são mais leves quando carregados por mais pessoas e não apenas por uma só. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 está escrito: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem,
Um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não há dúvida de que você está carregando muito peso neste momento, e pode parecer que este é um daqueles pesos que ninguém pode carregar por você. Ou talvez você esteja tendo dificuldades para confiar em alguém para te ajudar e esteja lidando com isso sozinho. Deus está enviando uma mensagem para você agora através desse vídeo, para parar de tentar fazer as coisas sozinho. Isso pode ser difícil, especialmente se você foi traído ou teve uma ajuda negada por aqueles em quem confiava. Alguns de nós crescemos ao longo dos anos e confiamos apenas em nós mesmos para resolver nossos problemas. Muitos de nós já aceitamos a ajuda de alguém que abusou da oportunidade, se tornou próximo demais e depois quebrou a nossa confiança quando mais precisávamos. Consequentemente, aprendemos a depender apenas de nós mesmos, mesmo que isso significasse carregar o dobro do peso que poderíamos carregar. Você pode não saber disso, mas muitas pessoas que você vê e que gostam de fazer as coisas sozinhas, não gostam disso. Elas adorariam encontrar alívio também. Elas gostariam de sentar e ver as coisas acontecerem, mas porque têm medo de confiar em outra pessoa por vários motivos, elas assumem o fardo sobre si mesmas. O lado negativo disso é que elas acabam carregando fardos que deveriam ser carregados por mais de uma pessoa. Você pode ser um pastor, um líder de uma organização ou apenas um membro respeitável de sua família que deseja que as coisas sejam realizadas. Deus está usando este vídeo para dizer para você que fazer tudo sozinho é encurtar sua vida a cada momento. Você está levando mais do que pode aguentar. Outro problema é que isso nos afasta cada vez mais da confiança em Deus e da dependência de nós mesmos. É por isso que muitos de nós somos impacientes com Deus. Queremos que seja feito do nosso jeito e queremos agora. A Bíblia alerta sobre esse modo de vida em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você percebe como uma mudança nesse sentido pode afetar não apenas seus resultados, mas também sua saúde e seu corpo? Deus não nos salvou e nos resgatou para que fizéssemos tudo sozinhos. Isso significa então que não devemos ser responsáveis e apenas deixar isso nas mãos de Deus? Não. Deus não nos chamou para a preguiça. No entanto, Ele quer que confiemos nele de todo o coração e nos apoiemos nele para obter entendimento e sabedoria. Eu não vou mentir para você. Há muitas coisas que você pode fazer por si mesmo sem Deus, mas nenhuma delas trará vida. Existem muitos prazeres que você pode ter nesse mundo, mas a verdade é que todos eles serão às custas da sua alma na eternidade. Qualquer coisa longe de Deus é cansativa, destrutiva e resultará em morte. Mas Deus é vida. Ele convida você a colocar suas necessidades e fardos diante dele, pois ele cuida de você. Ouça o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Eu amo muito esse versículo. Ele destaca tudo o que estamos mais inclinados a lidar sozinhos: ansiedades, problemas e preocupações. Você pode não saber disso, mas cada vez que permite que seus desafios te afetem de tal maneira que você começa a se preocupar e ficar ansioso, você está lidando com eles sozinho. Aos nossos olhos, os nossos problemas são montanhas altas demais para serem escaladas, vales escuros demais para serem atravessados e oceanos profundos demais para serem superados. Mas para Deus, eles não são nada. Quando todo o exército de Israel confrontou o exército dos filisteus, um soldado gigante os afrontou por se manterem firmes com sua própria força. Mas quando um garoto ficou ao lado de Deus, ele derrubou esse mesmo gigante que paralisou todo o exército. Quando Israel entrou em uma guerra contra outra nação, confiando na força do próprio braço, mesmo Israel sendo a nação maior, eles foram derrotados. Mas quando Israel foi, crendo na força de Deus, eles saíram vitoriosos. Não é de admirar que Paulo tenha escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A garantia do seu acesso a Deus está no fato de que Ele ama e se preocupa profundamente com você. Isso é o que Pedro estava dizendo no versículo que lemos anteriormente. Quando você se preocupa com alguém, você quer fazer parte de suas lutas e vitórias. Deus se entristece quando tentamos fazer as coisas por conta própria. Quando tratamos Deus como se Ele não estivesse presente, limitamos o seu envolvimento em nossas vidas. Mas quando entregamos nossas necessidades e dependemos dele para obter sabedoria e vitória, não há como perder. Talvez você esteja me ouvindo em um momento crucial da sua vida agora, sem saber o que fazer. Talvez você nem saiba por onde começar a confiar em Deus porque ficou sozinho por tanto tempo. Ou talvez você esteja perdendo o controle sem saber o que fazer porque o peso é demais. Até agora, você carregou tudo sozinho. Até agora, você tem feito o seu melhor para manter as coisas no lugar. Deus está dizendo agora: tenha paz. A presença de Deus é um lugar de descanso. Quando cremos em Deus o suficiente para confiar nele para nos ajudar, ele nos dará descanso do nosso cansaço. O que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não está sozinho, meu amigo e minha amiga. Deus, que é seu Pai, quer te ajudar se você tomar hoje a decisão de confiar nele e parar de viver como se estivesse sozinho. Se você precisa de sabedoria, ele dá sabedoria. Se você precisa de graça e força para superar uma luta, ele é suficiente. Se você precisa de alívio do trabalho árduo e do peso de muitas responsabilidades, ele é o grande provedor de paz. Você pode confiar nele. Você não precisa falar muito. Você apenas precisa crer nele e deixar que ele assuma o controle. Leve seus problemas e cansaços a Deus em oração. Às vezes, temos poucas respostas porque não pedimos. Temos poucas respostas porque não cremos. Se confiar em Deus, você verá a mão dele em sua vida. Você quer tomar essa decisão hoje? Você já tentou sozinho. Veja o quanto conseguiu resolver. Dê uma chance para Deus mostrar até onde ele pode levar aqueles que seguem a ele genuinamente. Ser filho de Deus significa ser um cristão verdadeiro. Significa estar disposto a abrir mão da sua vontade para que Deus possa assumir o controle da sua vida. Chegou a hora de parar de tentar fazer as coisas sozinho. É hora de deixar Deus agir através de você, para que Ele possa te ajudar a alcançar tudo o que já está preparado para uma vida abençoada.